Glória a Deus. Deus seja louvado. Por favor, você que trouxe, pegue a sua Bíblia. Espero em Deus que o Senhor fale contigo como tem falado comigo nessa palavra. Glória a Deus. A carta aos Filipenses. Deus seja louvado. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. O versículo que eu vou ler é o verso de número 6. Aqui nós vamos iniciar esta pregação, esta mensagem, esperando em Deus que realmente ela seja proveitosa para a tua vida. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Senhor, a tua palavra, ela é eficaz, ela é produtiva, ela corrige, ela instrui, mas a tua palavra também nos dá refrigério, a tua palavra também nos dá direcionamento. Portanto, que o Espírito Santo venha agora nos esclarecer, para que não seja uma interpretação humana, mas que seja a virtude do Senhor pela tua palavra. Fale e não te cales, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade para glorificar, para adorar o Senhor, para dar glória a Deus. Nós estamos na casa do Senhor, é uma casa onde o nome dele deve ser exaltado. O autor desta carta é o apóstolo Paulo, e Paulo que entrou em vários assuntos nas suas cartas, falou de tudo que nós possamos imaginar. Paulo falou sobre pecado, falou sobre idolatria, falou sobre fé, falou sobre a lei, falou sobre graça. E nesse texto específico, ele fala sobre uma pessoa estar inquieta, sobre inquietações. As inquietações, as aflições, os pensamentos que geram angústia, ou até mesmo algo que nos dias de hoje é tão comum como a ansiedade. A ansiedade, ela é uma preocupação. Você sabe que a palavra preocupação, eu usei exatamente o termo pré, porque ela é uma ocupação antecipada. Qual é o problema de uma pessoa ansiosa? É que ela está pensando demais em algo que vai acontecer, ou que pode acontecer, ou até mesmo, em alguns casos, do que não pode acontecer. Então, pensar demais nas coisas futuras começa a trazer essa angústia, esse aperto, esse sentimento, essa coisa ruim, essa preocupação. E são muitos os motivos que levam uma pessoa a estar preocupada. A falta da saúde, alguém que está desempregado, alguém que pode estar endividado, uma mãe que se preocupa com um filho, uma mulher que se preocupa por onde andam os passos do seu marido. As preocupações fazem parte da nossa vida. E as angústias, até o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 33, ele nos alertou os discípulos e a nós que hoje temos acesso à palavra de Deus, quando ele disse assim, no mundo, você, eu, todos. João 16, 33, ele disse, tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então olha só, ao mesmo tempo que ele está dizendo, vocês vão ter aflição, na mesma frase ele diz, eu tenho dito isso para que vocês tenham paz. O grande segredo do cristão é conseguir viver em paz em meio às suas aflições.
é conseguir estar em paz meio às suas turbulências emocionais, em meio aos seus sentimentos. Portanto, Jesus instruiu, dizendo: vocês vão ter aflições. Ele não nos isentou de ter aflições. Ele não me deixou isento de ter aflições. Não tem jeito. E essas aflições, a ansiedade, não escolhe homem, mulher, preto ou branco, rico ou pobre. Alguns dias atrás, para as mulheres talvez não seja uma informação, né, mas os homens, a princípio, por exemplo, que assistem os programas esportivos, o técnico de futebol, apelidado de Tite, ele foi técnico da seleção brasileira alguns anos atrás, de 2 Copas. Você sabe quanto ganha, em média, um técnico de futebol? É para mais de 1 milhão. Quando ele chega a esse status de seleção brasileira, então, meu Deus do céu, esse homem não precisa mais trabalhar. Como diz aí o ditado popular, como diz a boca popular, ele já está com burro na sombra. Mas alguns dias atrás ele recebeu um contato do Corinthians, um time que ele tem muita história. E no dia antes dele assinar o contrato, dele ser anunciado, ele teve uma crise de ansiedade. Vamos esperar o cara do gás passar primeiro? Vocês lembram daquela personagem, não sei de qual que era o seriado da Globo, que a mulher fazia assim? Como que é o nome dela? O que ela queria dizer assim, que ela fazia esse gestual aqui? Ela já estava angustiada, ela estava ansiosa. Como pode uma pessoa que ganha mais de 1 milhão por mês, uma pessoa que tem uma boa vida, mora numa boa casa, os filhos já estão criados, um homem de mais de 60 anos, ter uma crise de ansiedade um dia antes de assinar um contrato? Ou seja, não é doença de pobre, não tem nada a ver com classe social. Os sentimentos tomam conta de um homem, de uma mulher, os pensamentos começam a se multiplicar de uma forma que a pessoa ela começa a sentir, e o corpo começa a trazer à tona aquilo que está lá dentro. As aflições, as angústias, pensamento acelerado, que é algo que acontece tanto hoje. O salmista Asaf, no seu salmo, o salmo de número 109, eu quero ler essa parte com você, a partir do versículo 22. Salmo 109, 22. Sabe o que é engraçado? Eu, a princípio, não tinha nenhum sinal de calvície. Com 30 e poucos anos, depois que eu virei pastor, não sei o que aconteceu, Ildete, o cabelo foi embora. Depois que eu assumi a primeira igreja, foi que começou o cabelo cair. Era tanta preocupação. É tanta preocupação. Você já viu aquele vídeo que tem o pastor com a garrafa, é o pastor com uma xícara de café? Aí o que o pastor pensa? O Jurandir não se conserta, fulano não sei o que, o telhado está quebrado. Tanto de coisa que passa na cabeça de uma pessoa que está à frente. No outro texto, Jesus disse assim: quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Aqui no Salmo 109, versículo 22, vocês acharam? Está escrito assim, ó. Eu vou ler o 21. Mas tu, ó Deus e Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois eu estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina,
Vou sacudido como um gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, a minha carne emagrece. E ainda lhes sou opróbrio quando me contemplam. Movem as cabeças. Aí no versículo 26 ele faz o pedido ao Senhor, que é qual, gente? Ajuda-me. Ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Já há alguns anos eu tenho declarado esta frase: o melhor remédio para a aflição é a oração. O melhor remédio para a angústia é a oração. O melhor remédio para a ansiedade é a oração. Essa semana, falando sobre isso nos devocionais, no áudio, me lembrei e contei para os irmãos uma história que aconteceu conosco lá em Belém do Pará, quando a Juliana teve uma crise de ansiedade. Ela teve algumas, mas essa foi a que eu estava presente. E o corpo dela tremia. E eu me lembrei que a primeira vez que ela teve um negócio desse, nós morávamos no Maria Luísa, nem lembro quanto tempo faz isso, né? O Bruno tinha, eu acho que 2 ou 3 anos. A Natália tinha 6 ou 7. E ela começou a se tremer toda, se tremer e... Ai, não estou sentindo alguma coisa. E eu lembro que ela disse assim, ora por mim. Só que eu não era crente, irmão. Eu não sabia desse mistério. Eu não conhecia esse mistério. Eu fui, chamei um vizinho lá que tinha carro, disse, ó, minha mulher está passando mal, me ajuda a levar ela no hospital. Chegou lá no hospital, uma médica fez alguns exames, deu lá um remédio para ela se acalmar, e disse, não, isso aí não é nada. E a gente achando que era coração, a gente achando que pudesse ser uma doença. Agora, com um pouquinho mais de conhecimento, ela se formou em psicanálise e entendeu que aquilo lá nada mais era que uma crise de ansiedade. Anos depois, ela veio me dizer que naquele dia ela estava com a intenção de pedir a separação. Ela passou o dia inteiro pensando assim, quando ele chegar em casa eu vou dizer que eu quero me separar. Quando ele chegar em casa eu vou dizer que vou me separar. Quando eu cheguei em casa ela teve a crise e começou a se tremer. Não conseguiu falar o que queria. Mas no ano de 2020, em meio à pandemia, e a pandemia ajudou muita gente a sofrer disso, aquilo foi um terror. A gente ligava a TV, era só o que falava, olha, e que tem gente morrendo, e que o cemitério não está cabendo mais de gente. E a gente ficava, meu Deus, se essa doença me pega, e a gente pensava, se essa doença pega aquele meu familiar que tem problema de respiratório, aquela pessoa que tem um problema, a gente ficava assim, e a vozinha, e a minha mãe que é idosa, esse turbilhão de emoções veio sobre nós. Ela teve uma crise em casa e ela começou, eu não entendi muito aquilo, mas quando eu vi aquela cena, eu me lembrei daquela primeira vez de mais de 20 anos atrás, ela dizendo, ora por mim. Mas dessa vez eu já era crente, já era pastor, não precisou ela pedir. Me lembrei daquela passagem que o profeta Eliseu se deitou sobre o menino, então eu deitei o corpo dela na cama e deitei meu corpo sobre ela e comecei a orar. E fui orando e repreendendo o mal, mandando o mal embora e orando, e daqui a pouco não tinha mais o que orar, e a gente começou ali. Eu comecei a cantar um louvor, poderoso Deus, bem calminho. Aí ali o corpo dela foi acalmando, ela foi voltando, acalmou, o corpo parou de tremer, parou de chorar, a coisa foi acalmando. Eu não sei, só ela pode dizer se ela teve outra crise daquela posteriormente. Pelo menos perto de mim, nunca teve. Mas naquele dia nós descobrimos que o melhor remédio para a ansiedade é a oração. É estar em uma conexão com Deus. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente descobre que as aflições fazem parte, mas a palavra de Deus diz, quando você estiver aflito, Tiago escreveu dizendo, está alguém contente? Cante louvores. Mas está alguém aflito? Está alguém doente? Está alguém angustiado? Ore.
Então, quando vier, eu falo agora e talvez alguém esteja sofrendo com ansiedade. E a pessoa, ela meio que sabe quando ela vai ter uma crise. Então, quando a pessoa começar a sentir aquele aperto, aquela coisa, procura um cantinho e vai orar. Senhor, vai fazer a oração que o Asaf fez. Senhor, eu estou angustiado, eu estou necessitado, eu estou aflito, mas eu vim aqui pedir que o Senhor me ajude a me livrar dessa aflição. Eu venho pedir ao Senhor para me livrar dessa angústia que toma conta de mim agora. E então nós vamos aprender que a oração é a melhor coisa a se fazer. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6 e 7. Ele vai dizer assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Vamos ler isso aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Aproveitando aqui, vou ler, se você puder voltar umas páginas, Tiago 5,13, só para ficar registrado, é bem pertinho, é só virar uma folha. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tiago 5,13 diz assim: está alguém entre vós aflito? É uma pergunta. E olha a resposta dele: ore. Está aflito? Ore. Está angustiada? Ora. Entra lá no teu quarto, fecha a porta e fala para Deus o que você está sentindo. Está sentindo que vai vir uma crise de ansiedade? Antes de vir a crise, coloca o teu joelho no chão e vai falar com Deus. E você vai descobrir o mistério da oração. Virando a página, 1 Pedro capítulo 5. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando todo o teu cuidado, toda a tua preocupação, toda a tua angústia, lança sobre ele tudo aquilo que você tem sofrido. Eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje: se tem alguém que vai saber e conhecer a tua dor, saber o que você está sentindo, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que sabe o que é aflição, o que é angústia, o que é ansiedade. Quando nós vamos para a palavra de Deus em Mateus 26, lá naquele monte chamado Getsêmani, Jesus viveu tudo isso. Vamos ler? Mateus 26, do versículo 36 em diante. Se a gente começar a ler agora com essa ótica, você vai perceber que Jesus sentiu aflição, angústia, preocupação, medo do que vai acontecer. Imagina uma pessoa que recebe um diagnóstico médico. Imagina uma pessoa aí que foi para o hospital fazer uma cirurgia de risco, como a Sandra. A pessoa está cheia de medos. A palavra de Deus diz, Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além fazer o que, gente? Jesus precisava orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Há uma outra passagem, um outro texto que fala que nesse momento Jesus, ele suava e ao mesmo tempo pequenos gotejos de sangue vinham com seu suor. Versículo 38 ele vai dizer: então lhes disse, olha Jesus dizendo para os discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte,
Ficai aqui, velai comigo, vigiai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem meia hora, nem uma hora puseste velar, vigiar comigo? Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus fala de fraqueza da carne, não está falando como as pessoas costumam usar aí. Ah, é porque a carne é fraca, né, pastor? Sair com aquele homem porque a carne é fraca. Não é desse tipo de fraqueza que Jesus está falando, não, gente. A fraqueza que Jesus está falando é a limitação de uma pessoa diante de uma enfermidade. É quando a gente se sente impotente diante de uma situação, quando a gente está diante de um problema que a gente não tem poder para resolver. A carne está fraca. Aí, olha só que interessante. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. E indo a segunda vez. Por que a segunda vez ele vai orar? O versículo 42 diz: e indo a segunda vez, orou. Então olha só, gente, presta atenção aqui. Ele chama os discípulos e diz: eu estou angustiado, aflito. Vigia aqui porque eu vou orar. Ele ora, volta. Os discípulos estão dormindo, ele fala com os discípulos: vigiem. E aí o que ele faz? Ele volta a orar. Tem angústias que nós sentimos que não é uma oração que resolve, mas é um cotidiano de oração. As pessoas hoje, elas se iludem achando que pedir oração para uma pessoa, pedir uma oração para um pastor, problema resolvido. Há pessoas que acham que basta, não, se eu estou angustiado, então é fácil. Eu vou lá na igreja, encontro o meu irmão Ângelo no final do culto, ele vai fazer aquela oração da fé que ele faz, vai botar a mão na minha cabeça, problema resolvido. Não, mas tem angústias que persistem tanto, que a gente tem que também persistir na oração. Jesus orou a segunda vez, dizendo: Pai, se este cálice pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi fazer o que, gente? Foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Orou uma, orou duas, orou três. Mas o que acontece quando a gente termina a oração? Eu gosto muito de saber disso e passar essa informação, irmãos. Às vezes a gente ora e o problema ainda está lá. Às vezes a gente ora e o problema continua. Às vezes a gente ora e a situação continua lá. Às vezes a mulher faz uma oração: meu Deus, meu marido, livra ele, meu Deus, livra ele da cachaça. Ela faz a oração hoje, quando é amanhã, lá o homem está no bar de novo. Mas o texto que eu li para você inicialmente, em Filipenses 4:6, aqui tem um mistério. O problema pode persistir no seu exterior, mas há uma mudança no seu interior. Olha o que disse o apóstolo Paulo, eu vou repetir para você o primeiro texto. Não estejais inquietos, ansiosos, aflitos, angustiados por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplica, com ação de graças. Aí é que vem o mistério. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vem uma paz. O problema está lá, mas a paz está aqui. O problema está à minha volta, mas aqui dentro tem a paz.
a paz que excede todo entendimento. Porque Jesus sabe o que é aflição. Você sabia que o nome Getsêmani foi dado a este monte porque ali, o Getsêmani é uma parte do chamado Monte das Oliveiras. As oliveiras vão produzir as azeitonas e, consequentemente, as azeitonas vão fazer a produção do azeite. O nome Getsêmani significa prensa do azeite. Sabe por que esse nome? Porque ali eles colhiam, no Monte das Oliveiras, eles colhiam o fruto da oliva. E eles iam para esse lugar chamado Getsêmani, aonde eles colocavam grandes pedras, haviam pedras grandes e meio que retas, como se fossem mesas. E ali eles colocavam as azeitonas, e eles vinham com uma outra pedra, e a pedra de cima vinha e era prensada a azeitona, e essa prensa fazia com que se produzisse o azeite. Então o azeite, para ser produzido, a azeitona precisa ser prensada, e é por uma pedra pesada. Não é coincidência que a maior pressão que o Senhor Jesus sofreu foi neste lugar. Não é à toa que ele levou os discípulos ali, para aquele lugar, aonde a sensação de ser pressionado, a sensação de estar sendo amassado, pode ser exemplificada, mas é também desse amassar que sai o mais puro azeite. O azeite que na Bíblia Sagrada simboliza a unção. Então essa pressão toda que o Senhor Jesus sofreu, por isso que um tempo atrás ele disse algo que passou talvez desapercebido para muitos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quer ler comigo? Glória a Deus. Jesus conhece as tuas aflições. Por isso que em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estiverem cansados, sobrecarregados, ou em outras traduções, oprimidos. Está oprimido, está depressivo, está ansioso, está inquieto, está angustiado. Vinde a mim todos os que estiverem sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem o azeite puro para te dar o alívio. Tem a unção de Deus para trazer alívio para a tua alma. Tem a paz que excede todo entendimento para te fazer descansar. Jesus tem o remédio para as tuas aflições. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Então Jesus está dizendo: você está oprimido? Venha a mim. Você está sentindo sobrecarregada? Vem a mim, vem aqui para a minha presença, vem falar comigo, eu quero te ouvir, vem desabafar comigo, vem falar comigo, e quando você terminar de falar, eu vou te aliviar com uma paz tão poderosa, que ela vai guardar os teus pensamentos e os teus sentimentos na minha presença. Glórias a Deus. Jesus diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. E talvez alguém com pouca instrução possa pensar: tá, então se ele orou, por que nada mudou? Se ele orou no Getsêmani 3 vezes, por que ele foi à morte, à aflição? Você consegue entender que no Getsêmani ele teve uma crise de ansiedade por aquilo que ia acontecer? Por ficar pensando no que ia acontecer? Por ficar imaginando como seria, como é que vai acontecer, por ficar imaginando ter que deixar a família, a ausência dos seus familiares, tudo isso, aquele turbilhão de pensamentos estava aqui, ó.
mas ele precisava ir para que você possa ser livre. Jesus foi para a aflição da cruz para que você não precise ficar em aflição. Você pode até passar por aflição, mas em Jesus você se livra dela. Quero encerrar essa mensagem lendo um texto profético de Isaías 53. Olha o que diz o texto. Bem conhecido esse texto, aliás, né? Isaías capítulo 53, versículo de número 4. Glória a Deus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por que Jesus teve aquela crise? Por que Jesus sofreu aquelas aflições, angústia até a morte? Porque ele já sabia que ele já estava começando a tomar para si as tuas aflições. Ele já estava começando a dizer assim, ó, eu vou pegar a tua ansiedade e vou levar comigo para a cruz. Eu vou pegar a tua angústia e vou levar para a cruz. Porque quando a gente lê o texto falar de enfermidades, a gente pensa em doenças da carne. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente medita na palavra, quando nós lemos, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, a gente pensa numa doença de pele, a gente pensa numa ferida na pele, a gente pensa num câncer, a gente pensa na AIDS, a gente pensa num diabetes. Mas nos dias de hoje já está mais claro que depressão também é doença, que ansiedade também é doença. Síndrome do pânico também é doença. Que a pessoa viver sem ânimo, chorando o tempo todo, também é doença. Então essa palavra ela engloba as doenças físicas e as doenças emocionais. Quer dizer que Jesus também levou a depressão sobre si, levou a ansiedade sobre si, levou a síndrome do pânico, levou o tal do burnout sobre si. Ele levou todas as enfermidades para a cruz, para que aqueles que nele creem pudessem ser livres de todas elas. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Olha só que palavra poderosa. O castigo que nos traz paz. Que palavra doida, castigo que traz paz. Pois é, ele foi castigado para você ter paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, voltando ao texto inicial. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar em prática essa palavra a partir de hoje, não somente aqui no culto, mas no nosso dia a dia. Vamos ficar de pé. Se você recebe a palavra, aplaude o Senhor, glorifica o nome dEle. Glória, glória, glória a Deus. Vamos exercitar isso. O que tem te angustiado? O que tem te preocupado? As contas não estão batendo, as dívidas estão aumentando, está faltando serviço. O que tem deixado você inquieto, angustiado? Lança diante dele as vossas preocupações. Coloca diante do Senhor agora. Faz aquilo que o salmista Asaf fez. Senhor, eu estou aflito e angustiado. Eu vim aqui dizer para o Senhor o que eu tenho sentido esses dias. Eu vim aqui dizer para o Senhor como está a minha alma, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Eu vim aqui dizer para o Senhor
Como eu tenho vivido preocupado esses dias. As preocupações têm tomado conta do meu coração. As preocupações, inclusive, têm tirado o meu sono. As preocupações não me deixam sequer dormir. Eu viro de um lado para o outro na cama e não consigo dormir. Fale ao seu Deus. E eu creio que hoje mesmo você já vai sentir uma paz. Tão grande, tão grande, tão grande. Talvez as pessoas não vão entender como é que essa pessoa está passando por isso e está com essa cara de paz. Como é que esse homem está passando por tudo isso na vida e está com esse semblante de paz. E você saberá que é a paz que excede todo entendimento, é a paz de Deus. Glória, 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 glória. A oração é o melhor remédio para a angústia. E você não pode ficar esperando o pastor orar por você. Você não pode ficar esperando palavras saírem da minha boca agora. Você tem que dizer: Senhor, essa situação está me preocupando. Esse negócio aqui está me deixando preocupado. Eu vou para o trabalho, mas a minha cabeça fica lá em casa. Eu vou para o trabalho, mas eu não consigo parar de pensar o que está acontecendo lá em casa, o que está acontecendo com a mulher, o que está acontecendo com o filho. Ou talvez você é a pessoa que diz assim: Senhor, eu vou para casa, mas a empresa não sai da minha cabeça. Eu vou para casa, mas o trabalho não sai da minha cabeça. Eu ouvi dizer lá que vão mandar embora, já estou preocupado. Ai, se eu ficar desempregado, como é que eu vou pagar as contas? A preocupação não pode tirar o teu sono e não vai tirar mais. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre ti agora. Senhor, a tua palavra diz: está alguém aflito, ore. Então, ó Pai, nós estamos em oração, a igreja está em oração agora. Pessoas através da internet estão agora em oração, colocando diante de ti as suas dores, seus problemas, suas inquietações, suas aflições, os problemas que rodeiam. Ainda bem que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é o Deus que ouve as nossas queixas. Nós estamos agora fazendo o que o Senhor disse: vinde a mim. Olha esse homem agora na tua presença. Olha essa mulher agora na tua presença. Senhor, e ouve aqueles que estão dizendo: me livra dessa angústia, me livra dessa aflição, me livra dessa inquietação que eu estou sentindo. Pai, eu te peço que o Senhor coloque sobre essa pessoa a virtude do Espírito Santo. E que esta pessoa possa viver o que o salmista Davi escreveu no Salmo 4, verso 8, quando ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que venha uma noite de sono agradável, que venha uma noite de sono de descanso. Senhor, traz o descanso para esta alma. Jesus, é tua palavra que diz: vinde a mim, porque o meu jugo é suave. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traz alívio para este homem, para esta mulher agora. Essa pessoa que está com um aperto no peito, essa mãe que está com o peito apertado, por não saber por onde anda o filho ou a filha, Senhor, vem agora com alívio para esta alma. Oramos em nome de Jesus. Em tua presença nós estamos orando agora, Pai. Em tua presença nos colocamos agora, Senhor. Deus de poder e glória, Deus de poder e glória, glória a Deus, aleluia. Senhor, nós não temos como hábito fazer propósitos em cima de atos proféticos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra que diz, meu Pai: está alguém aflito? Ore. Está alguém aflito? Ore.
Está alguém aflito? Ore, 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 ore. E que essa oração seja o remédio para essa alma. Que essa oração seja o remédio para essa alma aflita, angustiada, Senhor. Mas a tua palavra também vai dizer que se está alguém feliz, contente, cante louvores. Glória ao teu nome, Senhor. E a tua palavra também diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, porque talvez nem forças para orar alguém tenha. Talvez falte-lhe palavras, talvez falte força para orar. E é por isso que o Senhor levantou os presbíteros, as autoridades, os pastores da igreja. Orem sobre ele. Senhor, então nós oramos sobre essa pessoa agora. Nós oramos sobre este irmão, sobre essa irmã agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir ao irmão Ângelo, a pastora Juliana, se assim quiser, a pastora Kelly. Pega aí o azeitezinho que está aqui no cantinho, para que nós oremos agora pelos irmãos. E se alguém estiver doente, seja doença física ou emocional, ungindo com azeite. Orem sobre ele ungindo com azeite. Por que o azeite? Porque esse azeite, ele só existe porque houve uma pressão. E que a oração seja o alívio de toda a pressão que você tem sofrido. Ore sobre eles. Ore sobre o doente. Glória, glória, glória a Deus. Ore sobre o doente. E diz a palavra que a oração da fé sarará o doente. Que seja esta manhã uma manhã de cura para os doentes. Senhor, ainda que à distância, eu quero orar por quem assiste esta live pela internet. Eu oro por essa pessoa que está doente, enferma, que venha o azeite da unção sobre ele, sobre ela. Cura enfermidades agora, Senhor Jesus, porque Tu és poderoso. Glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Glória, 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 glória. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás.
É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus, o nome poderoso. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória, 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 isso. Agora louve e glorifica o nome dele. Abra a tua boca, exalte, bendiga. Se puder, levante as mãos em adoração. Recebe a virtude do Espírito Santo. Recebe a virtude do Espírito Santo. Refrigério para a tua alma. Recebe a bênção de Deus sobre a tua vida hoje. Glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória seja dada a ti para todos sempre. Oh, oh, glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Que todos voltem para casa na santa paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez nesse culto. Glória, glória a Deus.